todos são conteúdos de qualidade como esse vídeo. Então tem o episódio de ansiedade, tem o episódio da depressão, ansiedade é o episódio 6, depressão é o episódio 9, tem o episódio dos medos, é o episódio número 13, e que eles podem estar interferindo nos seus objetivos. Claro, tem o episódio 5, por exemplo, que eu pego o meu celular de fato e mostro aí como os ruídos do celular podem estar atrapalhando a qualidade de vida, e você pode levar em conta esse episódio também. Tem o episódio 8 sobre vícios comportamentais, como vícios comportamentais podem estar atrapalhando seus planos. Enfim, todos os episódios são úteis, assim, se você for olhar, mas eu citei pontos, né, específicos, e você pode estar vendo esses episódios. O próprio episódio 7, que é da meditação, ele vai ampliar os resultados para você atingir os teus resultados. Então, por exemplo, você vai conseguir estudar mais, vai conseguir estudar melhor, vai fixar melhor o conteúdo, vai estar vivendo com uma melhor qualidade. Então, assim, tem vários exercícios nesse sentido, né? Tem 4 exercícios no episódio e mais para quem tiver, talvez, no grupo do Telegram. Eu estou gravando esse vídeo bem antes da publicação, então não sei se eu já guiei meditação lá, assim como em outros contextos também tem as minhas meditações guiadas. Eu tinha criado um grupo, uma lista de transmissão no WhatsApp com essa divulgação de conteúdo, e eu fiz uma meditação guiada durante umas 30 semanas, eu acho que foi no começo desse ano, eu não me recordo agora as datas, desse ano que me refiro, 2022. E eu fiz toda semana eu mandava uma meditação guiada para o grupo, que tinha lá de 20 a 40 pessoas que eu atendo, né, na lista de transmissão. E isso eu fazia toda semana, então sempre que sobrava um tempo no começo da semana eu fazia. Nas semanas mais apuradas eu chegava a fazer na sexta-feira, mas eu sempre eu fiz todas as semanas até eu encerrar a lista para iniciar a criação de conteúdo na internet e propriamente, né, o grupo do Telegram. Então talvez no Telegram até, se vocês solicitarem, inclusive nos comentários aqui, eu posso estar guiando meditações para vocês lá. Eu guiei bastante meditações nesse tempo. Continuando aqui, é importante buscar ajuda para ajustes na qualidade de vida. Então é extremamente relevante que você busque ajuda aí para melhorar a sua qualidade de vida. Você busque um profissional dentro da sua condição financeira, claro, e você avalie suas prioridades, né? É mais interessante, no meu ponto de vista, estar investindo na saúde do que estar gastando em festas. Não que você não deva, é interessante, só que você deve conciliar os dois. Então sempre que você concilia, né, você até investe em outras possibilidades, né, em lazeres de gasto maior, mas você mantém um investimento na saúde. Investimento na saúde é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Inclusive é o que eu venho conversando com os meus pacientes aí desde que eu comecei, para investirem, né? No caso deles, como eu atendo numa unidade de saúde, o que eu mais peço é investimento de tempo, né? Investimento de tempo, que aí na unidade de saúde fazer, né, as mulheres fazer o preventivo, algumas situações consultar o médico, renovar a receita, não ficar sem remédio, né? São orientações que eu dou aí no ponto de vista da saúde. Eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo também têm acesso a esses recursos. Então façam esse investimento de tempo, vejam como está a saúde de vocês, e é o maior bem que vocês podem ter é a própria saúde. É a própria saúde. Então o que leva tempo, ou até mesmo um pequeno investimento financeiro perto do retorno que a saúde traz, façam esses investimentos. É a minha recomendação, dentro das limitações que vocês têm, é claro. Então agora eu vou dar um exemplo de um tratamento extremamente funcional para perder peso que eu fiz. Eu citei o exemplo da rotina ali anterior de 2 pessoas, né, seguindo métodos diferentes aí, e eu vou citar agora como que eu perdi peso. Então eu comentei aí que em 2019 eu terminei a faculdade, eu estava fazendo os tratamentos, então eu saí da faculdade com 96, 97 quilos ali,
no mês de janeiro, né? Me formei em fevereiro. E já na formatura a gente estava fazendo uma dança para formatura, aquela coisa, eu já comecei a atividade física nesse momento. Mas eu já estava, né, querendo ir para uma academia, eu já sabia, eu já tinha noção aí disso. Até tinha algumas colegas que estavam falando no projeto Verão, né, projeto do qual eu engajei naquela época, inclusive, para estar fazendo atividade física. Não engajei de fato com elas, que elas queriam caminhar e tal, mas eu acabei engajando do meu jeito, assim. Eu não tinha emprego, tanto que eu só trabalhei passando em prova, como eu falo nos episódios anteriores, então eu tinha bastante tempo livre até me estruturar. E o que eu fazia? Eu pegava e ia para academia a pé. Era uma academia que dá uns 45 minutos de caminhada para o começo, né? Que é um caminho reto, é uma cidade cheia de morro, né? Daí um caminho reto até chegar em uma escadaria de, sei lá, uns 70 degraus, mais uma rampa de 150, 200 metros bem íngreme, né? Então tinha toda essa subida, tem ainda, né? E depois mais uma reta e um pouquinho de descida de morro. Então tinha esse caminho e tinha um outro caminho que era um morro constante. Você não parava de subir morro também, mas é mais ou menos a mesma faixa de tempo, né? De 30 a 45 minutos. Então tinha o aquecimento que era aí, mais a academia em si, e voltar, né? Mas voltar meu pai geralmente me buscava, então foram raras as vezes que eu voltei, era no máximo quando ele tinha serviço de noite, que ele é carteiro e entregador de pizza. Então eu criei essa rotina, né? Eu organizei para mim estar fazendo atividade física e organizei também uma alimentação saudável, né? Antes eu estava também tomando alguns remédios que me davam muito apetite e tudo, já tomei também, por outro lado, eu já tomei remédio que inibiu o apetite. E eu comecei a ter um avanço ali. Eu fui perdendo 1 quilo por mês. Eu não fechei a boca totalmente, eu não fiz muita coisa assim, né? Eu só mantive ali o foco, fui perdendo 1 quilo por mês. No 6º mês eu comecei a me preparar para a prova da PM, então eu perdi 8 quilos em 2 meses. Eu fui de 90 para 82, até agosto. E até junho do outro ano eu tinha perdido 27, né? Então em 96 eu fui para 69 em 18 meses, então uma média de 1,5 kg por mês. Foi uma constância boa, né? Foi uma constância boa. Se eu fosse fazer isso hoje, inclusive eu vou fazer, mas é no sentido de secar, né? Que eu estava com 69 em novembro do ano passado e eu aumentei o peso para ganhar massa muscular e agora eu vou dar uma secada para ficar mais na parte do músculo, enfim, vou dar uma secada talvez de 80, né, subir de 69 para 80, 81, eu vou secar para uns 75, uns 73, né, um corpo mais denso. Então eu fiz isso. Hoje, se eu fosse fazer a parte de emagrecer, eu primeiro consultaria um médico no sentido hormonal, veria se está tudo certo, se tem alguma suplementação hormonal, alguma coisa que precisa ser feito. Então eu atualizaria os exames, colocaria exame de sangue em dia, colocaria toda a bateria de exames necessárias em dia. Isso é extremamente importante para regular a saúde. Não adianta você apenas ir direto para o emagrecimento se você está com problemas aí nas vitaminas, vitamina D, ferro. É bem importante que você suplemente isso, né? Então eu faria isso. Tendo condições financeiras, eu iria num nutricionista do esporte, de preferência, né? Levando em conta os meus objetivos, mas aí é do gosto de cada um. E faria atividade física. Então colocaria esses 3 pontos, eu colocaria uma coisa por vez. Então, primeiro eu me organizaria, colocaria ir no médico e ajeitar as vitaminas, e sei lá, me matricular na academia. Depois eu colocaria, né, uma nutricionista. Do cardápio eu começaria a ir me adaptando até seguir totalmente. Da atividade física também, até manter uma frequência boa. Só que como eu me adapto muito fácil às mudanças, para mim não levaria muito tempo eu conseguir terminar todas essas mudanças.
eu conseguiria num tempo razoável. E quanto mais você lida com mudanças desse tipo, quanto mais você evolui a sua rotina, mais fácil é você mudar. Então você precisa levar esses fatos também em conta, né? A flexibilidade que o corpo adquire. Por exemplo, tem uma abordagem de psicologia que é ACT, que é aceitação e compromisso em português, e eles dizem que tem algo chamado flexibilidade psicológica. E lá você trabalha com a flexibilidade psicológica, que também é muito bom. Quanto mais flexível você for, melhor. Você consegue lidar melhor com as coisas. Né? Só por curiosidade, né? Aceitação não é no sentido de recalque, aceita que dói menos. Né? É mais no sentido, aceita o que tu não pode mudar e aceita o que é para tu buscar a mudança. É mais no sentido de avanço, de aceitar o que não pode ser mudado, aceitar o que é, mas buscar mudanças. Não é nada passivo, tá? Só para curiosidade aí do título da abordagem. Então, essa rotina que eu tinha, eu citei também como eu faria hoje em dia, né? Eu já faria um pouco mais ampliado, claro, tendo condições financeiras, né? Não tendo, eu ia dar passos menores, mas nesse caminho eu ia querer esse tipo de investimento, e tem a possibilidade, né, de você investir ou não numa rotina nesse sentido. Então, se você